Em meio a uma guerra, o que fazer? Existem muitas pessoas que se sentem completamente desconfortáveis, perdidas, e por causa disso, tem muitos soldados que estão feridos e perdendo guerras, porque não sabem como se posicionar, não sabem o que fazer mediante uma batalha espiritual. A palavra de Deus diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são espirituais, porém poderosas em Cristo Jesus para destruir tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, se eu aprender a usar as armas certas, eu vou prevalecer em meio a qualquer batalha espiritual que eu for enfrentar, até porque eu tenho a convicção de fé de quem vai na minha frente é o general de guerra, aquele que nunca perdeu uma batalha. Então, por que temos perdido as batalhas que temos enfrentado? Por que estamos em meio a uma guerra que parece que está fora do nosso controle? Porque parecemos que estamos com as nossas mãos atadas, muitas vezes sem saber o que fazer, e o inimigo prevalecendo, roubando, saqueando, distorcendo, trazendo ruína, feridas, e trazendo todo tipo de males para a nossa vida, porque nós não nos posicionamos no campo de batalha. Nós temos um inimigo que ele é invisível, porém real, e nós jamais vamos conseguir prevalecer se nós não entendermos que a guerra espiritual, ela é real, né? E que todos nós estamos, todos os dias, debaixo de um enfrentamento. Quando você acorda, você é um soldado de Cristo, e o que você precisa? Você precisa das armas de guerra. Se você caminhar na esfera natural, você não consegue prevalecer. A palavra de Deus vai dizer que o homem natural, ele se inclina para as coisas da carne, mas o homem espiritual para as coisas do espírito. Então, se você tem esse discernimento no seu espírito de que aquilo que você está vendo na esfera natural é um desdobramento daquilo que está acontecendo na espiritual, então você vai reagir espiritualmente. Se você está chegando hoje aqui, eu sou a pastora Valéria Fernandes, mentora, libertadora, e a minha missão é essa: levantar os guerreiros, os valentes de Deus, para que eles possam combater o bom combate, prevalecer, alcançar a vida plena prometida por Jesus Cristo. Amém? E hoje eu quero falar um pouco sobre armas de guerra. Então, se você está precisando se equipar e se preparar para o bom combate e prevalecer, então fica comigo que eu quero entregar aqui para você quais as armas de guerra que você deve se utilizar nas batalhas do dia a dia, né? Nos problemas diários, nos desafios diários do seu dia a dia. Então essas armas, elas são poderosas e eficazes em Cristo Jesus. A primeira arma é o sangue de Jesus. Nós precisamos entender que o sangue de Jesus, ele é poderoso para nos purificar de todos os pecados. Agora preste atenção. O sangue de Jesus, ele só vai cobrir pecado que foi confessado. À medida que eu me arrependo do pecado e que eu confesso esse pecado, então o sangue de Jesus Cristo vem e me purifica. A palavra de Deus vai dizer que se os meus pecados forem vermelhos como escarlata, eles podem se tornar mais alvo do que a neve. O grande problema é que muitas vezes nós queremos enfrentar batalhas espirituais sem ter passado por esse processo de purificação. A gente quer enfrentar o inimigo, né? A gente canta a musiquinha, né? Debaixo dos meus pés, debaixo dos meus pés, Satanás debaixo dos meus pés, né? E muitas vezes a gente leva uma rasteira do inferno. Por quê? Porque os nossos pés não foram purificados. A gente precisa entender que batalha espiritual é algo sério. Lidar com as forças das trevas é algo que nós precisamos ver com seriedade, com comprometimento. O mundo espiritual, ele é muito mais real do que o natural.
Então nós não podemos enfrentar o inimigo de qualquer maneira. Nós precisamos de fato estar revestidos das armas de guerra. Imagine um soldado que vai enfrentar uma batalha e ele não sabe manusear a sua arma, ele está despreparado, ele não tem musculatura, ele não tem preparação física, ele não está equipado com as roupagens que ele precisa, ele vai morrer no campo de batalha. E tem muitas pessoas perecendo, muitos cristãos perecendo, porque não sabem como se posicionar no campo de batalha. Então, você precisa estar coberto do sangue do Cordeiro de Deus, ou seja, purificado, santificado. Quando a gente fala de libertação, o processo de libertação espiritual é o que, gente? É o processo de santificação da vida do cristão. Então, eu passo por um processo de libertação espiritual, e esse passar pelo processo está dizendo que eu estou me santificando, eu estou limpando o meu território, né? A minha terra, porque eu sou como uma terra, e essa terra, esse território não pode ter ali ainda sujeiras do inimigo no meu arraial, porque senão o inimigo ele vai prevalecer. Então eu preciso todos os dias confessar os meus pecados, porque sim, somos pecadores. A gente pensa pensa o que não deveríamos pensar, a gente fala aquilo que a gente não deveria falar, a gente age muitas vezes de uma maneira inconsequente, fora dos padrões e dos princípios da palavra de Deus. Então nós temos que nos arrepender diariamente, confessar esses pecados para que o sangue do Cordeiro venha e nos purifique, nos santifique, amém? Porque nós precisamos estar limpos para o campo de batalha. O sangue do Cordeiro nos dá cobertura nas 3 dimensões: espírito, alma e corpo. Então, quando eu estou coberto com o sangue do Cordeiro, o meu espírito está protegido, guardado, a minha alma está protegida e o meu corpo também. Da mesma forma, o sangue do Cordeiro protege a minha vida em todos os aspectos, vai me proteger os meus bens, os meus parentes, a minha família, o meu ministério, todos eles estão guardados e blindados. Lembra quando o anjo da morte, ele veio sobre Faraó, todos os primogênitos morreram, mas Israel ficou guardado por causa do sangue do Cordeiro que foi sacrificado, estava nos umbrais, e é claro que aquele sangue já tipifica o sangue do Cordeiro de Deus, de Jesus Cristo, o Cordeiro que veio para tirar o mundo. Então nós precisamos desse sangue. Quando é que nós temos esse sangue de fato sobre a nossa vida? Quando é que nós sacrificamos lá o Cordeiro e marcamos, renovamos o sangue nos nossos umbrais? Quando nós nos humilhamos diante do Senhor e confessamos os nossos pecados. Então esse ato de humildade, de quebrantamento, de você confessar os seus pecados, traz a cobertura do sangue do Cordeiro sobre a sua vida. Outra arma de guerra poderosa é o nome de Jesus. No nome de Jesus tem poder. Tem gente que no momento de aflição, de perigo, eles falam, meu Deus, né? Eles chamam por tantos nomes, mas o nome que nós temos que aplicar, que é o nome que está sobre todo nome, é o nome de Jesus. Agora, preste atenção, tem muitas pessoas que brincam com o nome de Jesus, né? Esse nome, ele tem que ter um sentido na vida do cristão. Nós temos que ter uma total reverência a esse nome. Você sabia que os israelitas, os judeus, eles se santificam para pronunciar o nome de Deus e não se pronuncia o nome de Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. A gente vê no meio dos cristãos uma falta de reverência e de temor muito grande, né? Tudo as pessoas falam, às vezes até no meio de uma piada, no meio de uma brincadeira, usam o nome de Jesus, né? Só Jesus, né? E às vezes você não está realmente falando com a reverência devida. Então, isso na verdade é um pecado, abre portal, né? A falta de reverência, de temor a Deus, abre portais para que espíritos das trevas, eles venham acessar a nossa vida.
Então, para que o nome de Jesus ele tenha poder e o impacto e o efeito necessário, precisa existir reverência e temor no coração daquele que está liberando esse nome. Então, guarde os seus lábios para liberar o nome de Jesus. Somente quando realmente você for colocar esse nome sobre todos os nomes, através de reverência, através de súplica, através de clamor, né? Eu tenho hábito, por exemplo, quando eu tô falando, brincando, né? Ou tendo qualquer tipo de exclamação, eu falo, só a graça, poxa, esse irmão tá precisando da misericórdia de Deus, né? A graça de Deus, tem misericórdia. Mas eu evito usar o nome de Jesus Cristo em qualquer tipo de conversa, porque o nome de Jesus tem muito poder, amém? Então, quando eu aplico esse nome, eu estou dando reverência, e esse nome vai abalar as estruturas do inferno. Então, o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é uma chave, gente, no mundo espiritual, que vai abrir porta e vai fechar porta. Então, tudo aquilo que nós pedimos nesse nome, no nome de Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus, crendo, será feito conforme a palavra de Deus. Mas nós precisamos o quê? Reverenciar esse nome. Talvez quando você clama esse nome não tenha um impacto no mundo espiritual. Por quê? Porque no seu dia a dia você não tem cultivado uma reverência e um temor no nome de Jesus Cristo, que é poderoso. Você brinca com esse nome, você fala desse nome como se você estivesse falando de qualquer nome, e esse é o grande problema, tá bom? Então nós precisamos reverenciar para que a gente possa se apropriar desse nome que é poder. Outra arma de guerra, a palavra. A palavra de Deus é espada do crente, é espada afiada e poderosa, amém? Ela deve estar sempre afiada, preparada para ser usada em qualquer situação. Quando é que nós afiamos a espada? Quando é que essa espada ela está pronta para ser manuseada? Oh, meu Deus, quando eu tenho uma vida diária de devocional, de leitura da palavra de Deus, porque é a palavra que vai ter impacto no momento de guerra, no momento de crise, no momento de aflição, sabe? Quando você vai precisar usar a arma de guerra, preste atenção, ela vai ser aplicada através da revelação, é o rema de Deus. Então toda palavra, ela é divinamente inspirada, mas qual palavra se utilizar em determinado momento, em alguma situação, em alguma circunstância? Gente, é o Espírito Santo de Deus que vai revelar essa palavra, vai trazer no nosso espírito para que a gente possa liberar. E a palavra revelada, liberada no momento de crise, no momento de dor, no momento de escassez, no momento de guerra, no momento de batalha, meu Deus, vai fazer com que o nosso inimigo seja derrotado. Ela é poderosa, ela corta, amém? E nós vamos prevalecer em meio ao campo de batalha. O que o inimigo faz no momento que você está em guerra? Se nós temos a palavra de Deus, que é espada, amém? E que ela precisa estar dentro de nós, mas muitas vezes a gente não medita na palavra, a gente negligencia o tempo com Deus, da devocional, e aí o que acontece? O inimigo, ele sopra murmurações, reclamações, descontentamento, e aí ao invés da gente batalhar com as armas espirituais, que são poderosas, a gente acaba o quê? Querendo batalhar e vencer a guerra espiritual, mas usando as armas que o inimigo entrega. Porque o inimigo também entrega a arma, que é descontentamento, murmuração, palavras torpes, né? Então, assim, tudo isso são armas do inimigo. Então, como que eu vou vencer a batalha se eu ainda tenho comigo armas que são do campo do inimigo? Se eu tenho pactos e acordos ainda com o inimigo, então eu não vou conseguir prevalecer em meio a essa batalha, né? Eu vou me sentir derrotado, esmurecido, enfraquecido em meio a este arraial, em meio a este campo de batalha. Então, a aplicação
E o manuseio dessa espada vai depender da fé e da revelação. A palavra, ela vence o mundo. E a palavra que vence é a palavra rema. É a palavra revelada pelo Espírito Santo de Deus, de acordo com a situação que nós estamos vivenciando e de acordo com as intenções do inimigo. Amém? Então ela deve ser confessada, proclamada, anunciada audivelmente. Amém? E quando a gente faz isso pela fé, quando você reproduz a palavra que o Espírito Santo de Deus trouxe à sua mente, ao seu coração, então o que acontece? O inimigo nesse momento ele é desarmado, ele é desmascarado, as mentiras do diabo caem por terra e a verdade de Deus prevalece, você consegue vencer e prevalecer. Outra arma de guerra poderosa é o louvor e a adoração. O louvor e a adoração, querida, ele nos leva a uma dimensão espiritual aonde nós precisamos estar, amém? Todo louvor, ele é um chamamento, um louvor. A música, gente, abre um portal dimensional. Por isso que o cristão não deve, em hipótese alguma, estar acessando músicas seculares. Toda música é um chamamento. Gente, como é que... Vamos lá. Vamos falar de liturgias de seitas, religiões. Como é que dentro das religiões acontece os rituais de chamamento para as entidades? Você tá lá no candomblé, na macumba, se começa a tocar o atabaque, o ponto, as músicas para chamar as entidades demoníacas. Por que isso acontece? Porque a música ela é muito mais espiritual do que almática. A música ela é um portal espiritual, a música é um chamamento. Então preste atenção. Qual é o portal que você vai estabelecer na sua casa, na sua família? Existem músicas que podem parecer ser boas, né? Podem parecer ser lícitas. Ah, pastor, eu posso ouvir, por exemplo, uma música romântica, que a letra é bonita. Gente, o problema não está só na letra, mas e sim na melodia. A melodia tem códigos espirituais que os demônios eles conseguem interpretar. E esses códigos abrem portais espirituais. Só existe dois tipos de inspiração, ou a divina ou a satânica. Então você está abrindo um portal no mundo espiritual. Ah, pastora, porque tem muitos pastores que são bênção, mas eles ouvem músicas mundanas. Tudo bem, eles podem ser bênção. Deus pode ter dado dons para eles e eles podem estar fluindo no dom, tá bom? Mas, porém, eles estão abrindo, não vamos negligenciar isso, eles estão abrindo um portal, tá bom? Para que outros tipos de demônios, de espíritos possam acessar a vida deles. Eu não abro esse portal na minha casa, na minha família, na minha vida. Amém? Eu só ouço e escuto músicas que possam abrir portais espirituais para que eu possa acessar a Deus e carregar o meu ambiente com uma atmosfera de louvor e de uma atmosfera dos céus. Eu quero trazer os céus na terra, irmão. E como Deus, tu acha que Deus vai se conectar através de canções e de músicas mundanas e de inspirações demoníacas, né? Tem uma cantora secular que eu ouvi a entrevista dela, ela canta músicas românticas com letras bonitas e o entrevistador perguntou para ela: olha, como é que você escreve essas canções, como é que você faz para ter essas inspirações? E ela declarou: eu ouvi, ninguém me contou, eu ouvi. Ela declarou: olha, eu sou espírita e eu recebo visitação de entidades que vêm me visitar enquanto eu estou dormindo, eu sou despertada, e eles me entregam a canção. Contanto que existem letras que eu preciso, aliás, existem palavras que muitas das vezes eu vou procurar o dicionário para poder saber qual é aquela palavra, o significado daquela palavra que eu não conheço.
Gente, é muito sério isso, amém? Então essa é uma ressalva aí, uma advertência que eu quero dar, tá bom? Nem tudo que reluz é ouro, tá bom? Então assim, não é porque A, B ou C tá fazendo que eu vou fazer. Eu quero trazer o céu pra minha vida, eu quero me conectar com os céus, amém? Então a música, ela vai trazer isso, ela vai te conectar a uma nova dimensão espiritual, amém? Onde vai se manifestar a presença de Deus, ela vai estabelecer o trono e o reino de Deus sobre a nossa vida. Então, se você abre um portal aonde tem ali uma música que tem um chamamento para demônios, qual é o reino? Qual é a dimensão que você vai estabelecer para tua casa, gente? Existem alguns tipos de música que invocam demônios de melancolia, que invocam demônios de depressão, que invocam demônios de imoralidade sexual, de ira. Então, é um portal que é aberto, tá bom? Então, nós precisamos entrar nesse lugar, nessas regiões de céus, né? Para que a gente possa estar o quê? Carregado do poder de Deus e confrontar os poderes das trevas. Por isso que existem pessoas que elas estão oprimidas e elas não conseguem ouvir um louvor, gente. Elas ouvem qualquer tipo de música, o louvor incomoda, né? As pessoas ficam iradas, angustiadas com aquele tipo de música que estão ouvindo. Por quê? Por causa do nível de opressão. Então o louvor, ele tem esse poder, né? Ele abre um portal dimensional, ele entroniza o trono de Deus, o reino de Deus, e aí o ambiente muda. Então, se você está passando por guerra espiritual, já acorda botando os louvores na sua casa, vai lavar louça louvando, vai cozinhar louvando, amém? Glorifica o Senhor e você vai ver que o ambiente da sua casa vai mudar. Outra arma de guerra poderosa são os anjos de Deus. Os anjos, eles são enviados dos altos céus para nos ajudar, e são miríades e miríades de anjos incontáveis, são um grande exército, eles exercem diversas funções e têm diversos níveis hierárquicos em suas hostes, tá bom? Então tem anjos, arcanjos, serafins, querubins, e eles estão a serviço do homem, amém? Eles recebem ordens diretas de Deus. Então não somos nós que damos ordem a anjo, tá bom? Falam pro anjo, faz isso, faz aquilo. Não, eles recebem ordem direta de Deus. Mas nós podemos pedir ao Senhor a ajuda dos anjos. Deus envia anjos. Nós que trabalhamos no Ministério de Libertação, é muito importante nós aprendermos a caminharmos com a ajuda do Ministério dos Anjos na libertação, né? Eu tenho, por revelação, Deus me mostrou já um anjo que me acompanha no Ministério de Libertação, um anjo guerreiro, né? Que ele tem essa função, né? De guerrear pela minha vida, né? Em favor do reino, pela obra de Deus que eu tenho desenvolvido no Ministério de Libertação, amém? Então os anjos, eles podem nos auxiliar, tá bom? Em tudo, absolutamente tudo que a gente precisa, tá bom? Os anjos, eles são portadores e mensageiros da palavra de Deus. Muitas vezes os anjos, eles podem também trazer uma resposta, trazer uma mensagem, amém? A respeito daquilo que está acontecendo no céu, ou trazer também algo que está acontecendo na terra. Então nós precisamos dessa arma de guerra também, que são os anjos. Outra arma de guerra poderosa são o fogo, amém? O fogo dos céus. O Senhor, ele é fogo purificador. Oh meu Deus, o fogo santifica, o fogo restaura, o fogo liberta. Oh, shekatarabashou enaramanai. E nós precisamos estar debaixo desse fogo, amém? O fogo, ele sai do altar de Deus, amém? E os seus anjos, eles podem se transformar em chamas de fogo. Deus pode fazer dos seus ministros labaredas de fogo.
fogo. Você já teve essa experiência de você estar na igreja, sentir a unção de Deus, ou no seu momento com Deus, pessoal, e aí você sentir a chama do Espírito Santo, o fogo de Deus queimando dentro de você? Eu estou assim nesse momento, né? Tá muito calor no Rio de Janeiro, mas nesse momento eu tô sentindo um fogo. Quando eu começo a ministrar, eu começo a sentir uma chama, um fogo. E esse fogo vem do alto, procede do trono de Deus. Aleluia. Esse fogo, ele é poderoso. Poderoso, amém? Existem armas que elas só têm poder através do fogo, tá bom? E esse fogo, ele serve para quê? Para queimar, para incendiar todas as coisas, purificar aquilo que precisa ser purificado e destruir, aniquilar aquilo que precisa ser destruído, né? Toda palha, todo feno, ele é queimado pelo fogo. Então, o inimigo da nossa alma não resiste ao fogo de Deus. Os demônios, por que os demônios eles não conseguem ficar de olhos abertos? A pessoa que está possessa, normalmente ela fecha os olhos. E aí o libertador tem que ordenar, olha, abra os olhos agora, fica com o olho aberto, em nome de Jesus eu te ordeno isso. Por que ela não consegue ficar? O olho da pessoa vai revelar, né? Aquele demônio que tá ali. Por quê? Porque o libertador, cheio do Espírito Santo, cristão, cheio do Espírito Santo, que não vive mais para ele, mas Cristo vive nele. O que acontece? Bolas de fogo saem dos seus olhos. E eles não conseguem ver. Por quê? Porque queima, né? Quando a gente vai botar a mão na cabeça de alguém, às vezes a pessoa, nossa, tá queimando, pastora, tá queimando. O que é isso? É fogo de Deus. Esse fogo desce do altar do Senhor para incendiar, santificar todas as coisas, tá bom? Então, nós precisamos nos apropriar, tá bom? Desse fogo de Deus, que vai purificar, santificar, destruir e iluminar também tudo aquilo que está em trevas, tá bom? Como me aproprio desse fogo? Eu preciso buscar a presença do Espírito Santo, eu preciso me consagrar, eu preciso buscar a Deus, amém? Para que eu possa ser revestida, ser batizada com esse fogo de Deus, amém, queridos? Outra arma espiritual, poderosa, arma espiritual de guerra, é a unção com óleo. A palavra de Deus vai dizer que a unção, ela quebra todo jugo de Satanás. Então nós precisamos nos apropriar dessa unção que foi liberada sobre a nossa vida, tá bom? Então preste atenção, a unção com óleo não é o fim em si mesmo, ou seja, tem muitas pessoas que acabam se tornando místicas, né? Elas não entendem o fluir do Espírito. Então ela vê o outro fazendo, ela faz também, né? Então eu quero pegar óleo para botar na cueca do marido, eu quero botar óleo para fazer comida. Teve uma irmã que uma vez me pediu óleo ungido. Pastora, você pode me dar mais óleo ungido? Aquela irmã toda semana me pediu óleo ungido. E aí uma semana eu falei, minha irmã, que tanto você faz com esse óleo ungido? Não, eu tô limpando a casa, eu boto um pouco de óleo e eu limpo a casa com óleo ungido. Então a gente às vezes cai dentro de um misticismo religioso, gente. E não é assim, presta atenção. A aplicação do óleo vai depender das instruções bíblicas. Então nós temos que entender para que serve o óleo, em qual momento nós vamos utilizar o óleo, amém? Então é necessário a gente conhecer mais profundamente o significado e a função do óleo, para que a gente não venha ser místicos, mas a gente usar o óleo da maneira correta. E outra coisa, a minha fé não está no óleo, e sim, a minha fé está em Cristo Jesus, na palavra de Deus. Então o óleo é só um tipo, tá bom? Aquele óleozinho, assim como a gente toma Santa Ceia. A Santa Ceia, a gente usa 2 elementos, que é o vinho e o pão. Um tipifica o corpo e outro tipifica o sangue. Então, a gente, naquele momento, a gente está se apropriando do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, através dos elementos. Então, o óleo, ele é um elemento. Mas se eu comer um pão, se eu beber um suco de uva, sem o entendimento correto do que eu estou fazendo, ele só vai ser um pão e um suco. Mas se eu tiver um entendimento que naquele momento eu estou sendo um com Cristo Jesus, participando da sua morte, do seu sofrimento, participando do sangue, sendo renovada, recebendo aquele sangue, aquela purificação, ressuscitando com Cristo. Se eu entendo isso é poderoso no mundo espiritual. Então, se eu entendo qual é realmente o significado e a função
função de cada unção, do óleo, né, dessa unção que quebra jugo, aí sim eu vou me apropriar com autoridade, não vou simplesmente estar fazendo o ato cheio de misticismo que não vai ser funcional em nada, tá bom? Então, vai depender muito, né, o efeito disso, né, da fé, da obediência e da unção de quem aplica, de quem faz a oração. Poxa, se eu não tenho uma unção, não adianta eu pegar um óleo e derramar sobre a cabeça de alguém, porque Deus, ele vai compartilhar a unção, gente. Tá bom? A unção é transferível? Sim, claro que é. Amém? Então, por isso que é tão importante a oração com imposição de mão. Então, muito vai depender daquela pessoa que está ali orando, porque presta atenção, eu só estou usando um símbolo, não é o óleo em si, mas é um ato profético, é um símbolo, eu estou usando aquele óleo, eu estou caminhando pela fé, porque eu recebi uma unção que veio do alto, e eu vou estar impartindo essa unção sobre a vida de alguém, e isso sim é poderoso, amém? Então, se a pessoa que está ali, né, colocando o azeite, ela mesma não fabricou um azeite, ela não tem uma unção, essa unção não está sendo liberada dos altos céus, então aquilo ali é só um simbolismo cheio de misticismo e não vai ter resultado nenhum, tá bom? Outra armadura, outra arma de guerra poderosa é a nossa armadura espiritual, que está lá em Efésios 6. E amanhã, na live de amanhã, eu vou estar dando continuidade a essa live, falando especificamente da armadura, de como nós saímos do misticismo religioso, do tradicionalismo, do farisaísmo, e a gente de fato viver com essa armadura espiritual diariamente na nossa vida. Mas eu quero dizer que a armadura, ela é poderosa, amém? É outra arma de guerra poderosa, tá bom? O termo usado para armadura no grego é panoplia. Então fala de um soldado fortemente armado. Isso significa que o crente deve estar poderosamente revestido, armado, amém? Pesadamente armado. Cada peça da armadura, né, ela está intimamente ligada, correlacionada à pessoa que está usando e à obra de Cristo na vida dessa pessoa. Então, vestir a armadura é estar revestido do caráter, da obra de Jesus, amém? Então, nós estamos protegidos pelos dardos inflamados do maligno, amém? Usando essa armadura espiritual. Então, nós não podemos ir para a guerra sem armadura. Tem muito cristão que está aí no campo de batalha, ferido, não consegue mais se levantar, já desistiram. Como eu sei, pastora, que eu estou ferido num campo de batalha? Sabe aquela situação que você já desistiu? Que você diz assim, tá na mão de Deus. Já orei, agora é só Jesus. Pastor, isso daí, só Jesus está na mão de Deus. Sabe aquilo que você já abriu mão, você já desistiu, né? Que você está sendo passiva, né? Que você já não vê mais perspectiva. Gente, esse cenário é um cenário de um soldado, de um guerreiro espiritual caído no campo de batalha. Na verdade, você se cansou, você se feriu, porque as batalhas foram longas demais, né? E, na verdade, você não soube usar as armas espirituais de guerra, amém? Como você precisava usar. Então, a minha missão hoje foi estar trazendo um despertamento para você, para que você possa se levantar no campo de batalha, para que você possa se utilizar das armas de guerra necessárias, para que você possa triunfar em meio ao campo de batalha. Amém? Se essa palavra hoje falou com você, se você foi edificado, fortalecido, se essa palavra, ela fortaleceu a sua fé, eu quero encorajar você a fazer essa obra de Deus junto comigo, amém? Quando nós somos levantados, nós podemos levantar. Quando nós somos alimentados, nós podemos alimentar. Então, compartilha, valente de Deus, não te custa nada, amém? Tu vai estar fazendo essa obra junto comigo, só apertar aí, ó, nessa setinha, pum, apertou, compartilha para o maior número de pessoas que você puder, amém? E o galardão para esta obra, eu divido ele junto com você, tá bom? Eu quero encorajar você
a exercitar isso todos os dias da sua vida, tá bom? Quero orar por você. Sejam muito mais do que bem-vindos todos vocês que estão aqui. Que alegria ter vocês aqui. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Machado, Suzana. Aleluia. Seja mais do que bem-vindo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para eu responder para vocês. Maria Patrícia colocou: Deus nos livre de todos os laços do passarinheiro. Amém. Em nome de Jesus. Amém. É a vontade de Deus que nós estejamos livres, tá? Deus nos tira de toda a escuridão, amarra, calúnia, maldição em nossa vida. Amém. A vontade de Deus é fazer... Gente, presta atenção. Nós precisamos entender que nós precisamos assumir o nosso lugar no campo de batalha, tá? É impossível. Muitas vezes a gente fica esperando que Deus faça aquilo que é o nosso dever fazer. Então, quando se trata de campo de batalha, de guerras espirituais, se você não assumir o seu papel, você vai continuar sendo ferido, machucado, ou você aprende a bater, ou você vai continuar apanhando. É assim que acontece no mundo espiritual, tá bom? Tira todas as maldições da nossa vida. Então, aí você tem que passar por um processo de libertação espiritual. Não é através de não é através de palavras positivas, tá? Então tem que passar por um processo de libertação espiritual, tá bom? Pastora, como é que é? Pode toda hora ungir as ofertas dízimo toda vez no culto? Olha, a gente ora abençoando, né, os ofertantes, os dizimistas, tá bom? Agora, se o pastor recebeu uma direção profética para que ele pudesse estar ungindo ali, né, não uma regra, né, mas se ele recebeu aquilo que eu falei, a unção, ela vai exigir a fé, o direcionamento. Se o ministro recebeu um direcionamento ali naquele momento, tá bom? Então tem nada de errado ele caminhar pela fé e estar fazendo ali. De repente, tem um jugo ali para ser quebrado, amarras do inferno de Mamon, e ele recebeu esse direcionamento, tá bom? Que horas são as lives, Cláudia? Cláudia, meio-dia, tá bom? Meio-dia eu tô aqui com vocês, tá? Vou compartilhar, mas vai ficar gravada? Sim, Beth, vai ficar aqui gravada, tá bom? Mas compartilha aí para o maior número de pessoas, tá bom? Live poderosa. Mais um aprendizado para a minha vida. Glória a Deus. Amém, Patrícia? Porque quando faço oração de guerra, sinto peso durante a oração? Ou durante o dia, né? Durante o dia. Tá, então, porque provavelmente você tá entrando em colisão com as trevas e existe alguma base legal do inimigo na sua vida. Então você precisa fazer uma anamnese espiritual da sua vida. É muito importante, antes de nós entrarmos em guerra espiritual, nós fecharmos todas as portas, tá bom? Então é importante você fazer esse check-up espiritual da sua vida e ver qual é a base legal que o inimigo está encontrando para trazer esse peso espiritual, tá bom? Como fazer o processo de libertação espiritual? Cláudia, a libertação é processual. Vai depender de investigação. O ponto mais importante é a investigação espiritual. Eu estou com a matrícula aberta essa semana para o Quebrando Correntes, que é um curso onde eu dou 7 passos para que você possa viver uma libertação total na sua vida, tá bom? No Quebrando Correntes, você vai receber renúncias, orações, direcionamentos proféticos, atos proféticos para que você possa romper em cada ministração. São 7 passos. Você romper na área sexual, financeira, emocional, espiritual e por aí vai, tá bom? Então, lá eu ensino como é que é todo esse processo de libertação espiritual, tá? Vou deixar o link aqui para você abaixo nos comentários, tá bom? Para que você possa entrar e acessar, que vai ser poderoso em Cristo Jesus para a sua vida, tá bom? Então vamos lá. É uma bênção, pastora. Glória a Deus, aleluia, amém, glória a Deus. Ai, foi muito bom estar aqui com você, tá bom? Então, se você... vamos lá, vamos aproveitar essa oportunidade aí, gente. Eu tenho vários cursos na área de libertação espiritual, mas hoje está aberto
o Quebrando Correntes, tá bom? Então, ela vai fechar agora, se eu não me engano, vai ficar aberto hoje, mais um dia, 2 dias, tá bom? Então a gente tá numa condição especial para quem está fazendo a matrícula agora, tá ganhando alguns bônus, e se você fizer agora, você também vai ser abençoado. Então, se você deseja, coloca aí, eu quero, que eu mando o link para você, tá bom? Para que você possa acessar o Quebrando Correntes. O que é o Quebrando Correntes? Foi um curso que eu desenvolvi justamente para ajudar as pessoas que estão precisando passar por um processo de libertação espiritual e não sabe como. Pastora, eu não sei como fazer. Então ali eu vou ensinar para você como você passar por um processo de libertação espiritual completo e total. São 7 passos simples, onde você vai receber já pronto ali todo o direcionamento profético. Você vai entender sobre aquilo que você está fazendo. Você vai assistir uma videoaula, você vai entender sobre aquilo que você está fazendo e você vai receber uma oração, você vai receber uma renúncia, um direcionamento profético para que você possa compreender aquilo que você está vivendo ali naquele tempo, naquele momento, tá bom? Então é isso. Então, se você entrar agora nessa turma aí, você ainda vai ganhar um bônus vários bônus aí que estão disponíveis só para quem tá entrando. Eu vou liberar agora, eu vou liberar para você que tá assistindo essa live, tá bom? Mas só para você aqui agora que tá assistindo essa live que entrar agora, tá bom? Então é só você botar quero para que você possa ser direcionada e aí alguém da equipe vai poder te auxiliar e te orientar, tá bom? Eu quero orar por você, vamos orar? Pai bendito e amado, Deus, eu quero te glorificar por essa tarde tão abençoada, onde, Pai, nós podemos nos munir, Senhor, das armas espirituais de guerra. Pai, em nome de Jesus, quantos, Pai, soldados, guerreiros espirituais, Senhor, tem perdido. Ó Deus, o inimigo tem ganhado território, tem avançado, porque, Pai, muitas vezes nós não sabemos, Deus, como utilizar as armas de guerra, não sabemos como nos posicionar no campo de batalha. Senhor, nós não conhecemos o nosso inimigo, não sabemos com quem estamos lidando, não sabemos como enfrentar a guerra, mas, Pai, eu te peço, Deus, que nesse momento a tua unção, ó Deus, venha recair agora sobre a vida desses soldados, sobre a vida desses guerreiros. Pai, tu trouxe eles até aqui para um propósito divino. Senhor, nós estamos aqui para sermos alinhados no corpo. Pai querido, em nome de Jesus, e eu te peço que a tua unção agora, ó Deus amado, recaia sobre a vida deles. Ó Deus, a unção que quebra e desata todo jugo. Em nome de Jesus, eu ordeno agora, em nome de Jesus, que todas as correntes, que todos os grilhões, que todas as oposições espirituais caiam por terra agora. Pai, que os teus anjos ministradores possam agora visitar, Senhor, esses soldados, aqueles que estão feridos no campo de batalha, que eles possam receber, Senhor, um unguento, a unção da cura, da restauração, para que eles possam, Senhor, se levantar na força do Senhor, ó Deus, e se reposicionar no campo de batalha. Eu profetizo e declaro, em nome de Jesus, renarabachou, um realinhamento perfeito com o corpo, em nome de Jesus, que a tua voz possa ecoar, Senhor, ó Deus, no espírito, Senhor, de cada guerreiro. Levanta-te e resplandeça, porque vem nascendo a glória do Senhor sobre ti. Eu declaro cura, eu declaro restauração, eu declaro força, eu declaro renovo de Deus sobre a tua vida, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, queridos. Amanhã, meio-dia, pela graça de Deus, pela vontade de Deus, eu estarei aqui para mais um momento de muita cura, restauração, libertação e alinhamento com os céus. Não deixe de compartilhar essa live. Deus te abençoe.